Ele dá uma travadinha aqui, tem isso. Aí. Então, mas a respeito né, de começar a matematizar, colocar, né, umas equaçõezinhas aí para descrever o movimento das ondas, né? E aí a gente começou, estava falando aqui das ondas periódicas, tá? Então eu montei um sisteminha, tá? A gente viu que tem tudo a ver com força restauradora, né? Com movimentos ao redor de posições de equilíbrio e tal, tudo mais. Então eu coloquei aqui, né? Como tem a ver com força restauradora e tudo mais, né? Eu coloquei aqui uma corda esticada e presa à corda esticada, né? Eu tenho aqui uma massa M, tá? Um aparato aqui preso a uma mola no chão, tá? E aí eu vou colocar a massa presa à corda para oscilar, né? Movimento harmônico simples. A gente sabe que o sisteminha massa-mola vai descrever um movimento harmônico simples. Quando ele coloca a massa, né, para poder oscilar, né? Ela vai chacoalhar a corda e aí eu vou ter uma perturbação no meio, né, na corda, que é o meu meio, né, e ela vai se propagar com uma velocidade v, beleza? A cara dessa perturbação aqui que vai se propagar pela corda tem um formato, né, senoidal, porque o movimento, a gente já colocou aqui, né, o movimento da massa, né, é descrito para uma função harmônica, joia? Então, terminei por aí, então agora eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou colocar a minha referência, vou colocar aqui uma referência, um Y e um X, aqui na mola, tá? Deixa eu limpar esse cara aqui. Tá? Então, na vertical, eu tenho a coordenada Y, e a partir da massa, né, meu ponto zero, né, eu tenho a minha coordenada X. E eu quero desenhar aqui, né, quadro a quadro, né, o que vai acontecer com esse quadro a quadro, né, eu tirar fotografias da minha onda, né, à medida que o tempo vai passando, né, essa é a ideia da onda, desenhar a onda quadro a quadro aqui, tá? Claro que eu vou ter que, né, admitir uma condição inicial. Eu, sinceridade, eu nem sei mais quando usa hífen, quando não usa, que eu me perdi completamente na última reforma ortográfica aí do hífen, tá? Então, vamos admitir, no instante t igual a zero, no instante inicial, que eu tenha esse perfil aqui de onda, tá? Eu coloquei já aqui umas setas para me ajudar, tá? Então, aqui é x igual a zero, tá? Então, essa é a posição x igual a zero, tá? É o ponto da corda que está presa à minha massa, tá? Então, admitindo que no instante t igual a zero, né? Ela está, né, nessa posição, lá em cima, e ela vai fazendo, tô fazendo devagarinho, não ficar feio. Eu podia ter subido um pouquinho mais. E vai embora. Então, essa é uma senoide, né? Uma função harmônica, né? No instante t igual a zero, beleza? Tá? Então, vou marcar aqui uma posição, que é uma perturbação. Por exemplo, a massa levantou a corda. A massa levantou a corda para cima, nesse instante t igual a zero, então eu vou marcar essa posição aqui, que é essa perturbação. À medida que então, todo mundo já brincou com a corda, na hora que você chacoalha a corda, aquela perturbação, aquele pulso vai se propagando agora pela corda, né? Depois de um certo instante, depois de um certo intervalo de tempo, né, essa perturbação, vou admitir quadro a quadro, que ela chegue até essa posição primeira tracejada. Tá? Então, o que eu vou ter aqui agora? Agora eu vou ter algo que esse ponto veio parar aqui. A perturbação
está aqui agora. Esse é o outro quadro. Então, tem que desenhar uma senoide passando por aquele ponto. E aí, vai embora. Beleza? Estão entendendo o que eu estou fazendo? Comecei a fazer. Então, agora aquela perturbação, né, tá aqui. Depois de um certo intervalo de tempo. Depois a gente vai tentar dizer quanto tempo se passou até essa perturbação chegar ali, tá? Da mesma maneira, né? Se pegar um outro intervalo de tempo, então eu tentei, a princípio, né, que esses espaços aqui fossem iguais, tá? Né? Coisa à parte, né? Então, daqui, aqui, esses intervalos aqui, né, no espaço, em x, são iguais. Tá? Então, agora, passa mais um tempo, então essa minha perturbação estava aqui, ela correu agora, vai vir parar aqui, né? Nessa coordenada x aqui, tudo aqui é x, né? Todos esses eixos aqui são x, e na vertical é o meu y. Então, agora, o que que acontece, né? Então, a gente já sabe que ele vai, né? Tá vindo daqui. Eita. Vai passar aqui, vai descer aqui. Ficou reto, não devia ter ficado reto, né? Para cá. Então, minha perturbação e parar aqui. Quadro a quadro, né? Vamos seguindo com ela. Perturbação agora, né? Próximo quadro, saiu daqui, correu. Aí você vai falar assim, bom, se esses espaços são todos iguais, né? E se a velocidade com que a onda está percorrendo, né? Está se propagando, é uma velocidade constante, então esses intervalos de tempo que você está falando aqui são intervalos de tempos iguais, né? Estão passando o mesmo tempo, o mesmo intervalo de tempo, que ele está andando a mesma quantidade. É isso mesmo, já pode imaginar isso. Então agora, né? Nessa condição que está aqui, né? Como é que eu tenho? Qual que é a foto que eu vou tirar da onda agora nesse tempo? Tá lá em cima já. Nossa. E vai embora. Perturbação minha. Chegou aqui. Próximo quadro. Vai vir parar aqui. Joia? Então, de novo agora, o que vai ter? Né? Esse cara tem que sair daqui de cima. Desceu aqui. Vem aqui. Eu vou parar por aqui. Por quê? Porque agora a onda começa a se repetir. Se você olhar o primeiro quadro, né? Agora aqui, o último quadro meu é igual ao primeiro. Então, a onda é uma onda periódica. Periódica é o quê? Né? Algo que se repete no tempo. Né? Então, a minha perturbação que eu coloquei aqui, né? Marquei ela no começo. Ela veio se propagando, né? Foi se propagando pela corda à direita. Beleza? Tá. Então, agora, como é que a gente vai descobrir qual é o intervalo de tempo? Uai, quem é que está chacoalhando a corda? É o pêndulo, não é isso? O pêndulo, ele tem um tempo específico, né? Que a gente sabe que depende simplesmente da massa e da constante elástica da mola, né? Que é o período do movimento. É o tempo que ele leva para fazer um vai e vem. Abaixa, vai até o ponto mais
mais baixo, no caso o desenho está na vertical, né? Vai ao ponto mais baixo, e depois volta até a posição inicial, de onde ele partiu. Esse tempo do vai e vem, a gente chama de período, não é isso? Então, o que está acontecendo aqui? Se eu olhar o movimento do ponto que está na coordenada x igual a zero, ele está saindo de uma posição máxima, depois passa um certo intervalo de tempo, passa, né, da posição máxima, passa pelo zero vertical. Qual é o zero vertical? O zero vertical é onde eu coloquei a minha posição de equilíbrio, né? Ele vai para uma outro extremo, né? Agora negativo, abaixo, né, da posição de equilíbrio. Passou um certo intervalo de tempo. Então, ele estava lá em cima, posição de equilíbrio, posição mais extremada lá embaixo. Agora, aqui, ele volta para a posição de equilíbrio e vai lá em cima. Ou seja, né, tudo isso daqui ocorre em um período, T maiúsculo. Quanto tempo, né, eu levo para sair da posição mais maior, né, mais extremada, né, até passar pela posição de equilíbrio? Olha, em quantas partes eu estou dividindo, né, o meu período? Em 4. Uma posição de equilíbrio. 2, até a posição menos extrema. 3, posição de equilíbrio. 4, lá em cima de novo, né? E tudo ocorre harmonicamente, ou seja, se eu tenho uma ida e volta T, para cada pedaço eu vou ter um quarto, né? Então, qual é o instante? Caneta de trás para frente. Então, qual é o instante, né, do primeiro quadro? T igual a zero. Qual é o instante? Vou colocar aqui, T1, T2 do outro quadro. Isso aqui é o período dividido por 4. Qual é o intervalo de tempo, qual é o instante em que eu tirei essa terceira foto? 2T. 2T sobre 4, ou seja, T sobre 2. No instante que eu tirei a quarta foto? 3 período sobre 4. Em que instante eu tirei, né, a quinta foto? Um período inteiro. Beleza? Estão entendendo o que está acontecendo? Né? Então, quanto tempo, né, a minha perturbação sai daqui, do ponto mais extremado, vai do outro lado e volta? T, maiúsculo. É o período. Quanto a perturbação correu nesse tempo? Saiu daqui da coordenada x igual a zero e chegou até aqui. Que nome eu vou dar para essa distância que a onda corre em um período? Comprimento de onda? Exatamente. Cadê aqui? Cadê aqui? Aconteceu o desenho. Né? Então, eu vou chamar essa distância que a onda correu em um período, vou chamar de lambda. Lambda eu chamo de, é um nome, tá? Letra grega, é o meu comprimento da onda, ou simplesmente de onda. É a distância, se eu fosse desenhando isso aqui mais, né? Olha só, se eu voltar aqui, né? Qual a distância entre dois máximos na onda? Distância daqui até aqui, lambda, tá? Daqui até aqui, lambda, né? Distância entre dois mínimos, aqui e aqui, e tá, metade da onda, lambda sobre 2, certo? Tá? Então, esse é o comprimento de onda. Então, a onda percorre lambda no intervalo de tempo t período. Olha, você sabe quanto a onda corre, quando ela percorre lambda. Se você sabe o tempo que ela demorou para percorrer, então que grandeza física você tem? Você sabe quanto que ela percorre, pelo tempo A que ela percorre? velocidade? A velocidade da onda.
O que é a velocidade da onda? É o espaço que ela percorreu, lambda. Quanto tempo ela demorou para percorrer lambda? Um período. Isso aqui é... Vou até colocar uma seta. Aí, tá por aí. Se eu lembrar, tá? Se eu lembrar que 1 sobre período é igual a frequência. Substituir aqui, 1 vai ficar lambda, 1 sobre o período, ou seja, a velocidade é lambda vezes a frequência. Isso aqui é universal. Serve para ondas mecânicas, para ondas transversais, longitudinais, para onda eletromagnética, a luz, tá? Essas coisas. Onda de rádio, papapá, papapá. Tudo quanto é tipo de onda, né? É universal, ou seja, né? Todas as ondas obedecem a essa relação. Professor, caso você não tenha o comprimento de onda, esse é um dos métodos para você descobrir, mas tem outros também? Tem outros, por exemplo, assim, você quer descobrir qual que é a frequência de uma onda eletromagnética, por exemplo? Não, tipo, o comprimento da onda, se ele não for dado e eu quiser descobrir, por exemplo, o lambda, no caso. Você precisa saber, tem outras coisas, tem outras formas também. Você precisa de saber a frequência e a velocidade de propagação, tá? Como eu falei para vocês, né? A velocidade, ela depende, na aula de ontem, né? A velocidade, ela depende de quem? Do meio, das propriedades do meio, tá? Ontem eu gastei, né? A velocidade de propagação da onda, do pulso ou perturbação, depende, né? Ficou feio o que eu escrevi aqui. É uma frase só. Depende somente do meio, né? Então, você fala assim, bom, você tá, o som está se propagando no ar, é uma velocidade, na água é outra, tá? A frequência do som, né? Ela é constante, não muda, tá? A frequência. A frequência é quantas vezes você está batendo ali por segundo. Isso não importa a velocidade com que a onda vai se propagar. Então, se você tem um som vindo pelo ar, né, com uma determinada frequência e com uma determinada velocidade, ela tem um determinado comprimento de onda. Mas vamos supor que aí o som bateu, né, numa superfície ali, uma água, e penetra na água, o som. Uai, ali ele tem outro meio e, portanto, vai ter outra velocidade. Muda a frequência do som? Por exemplo, o camarada que está escutando fora Vamos pensar que você tem um camarada dentro da piscina, né? E aí toca a sirene lá do clube, tá? Ele escuta uma frequência definida, tal, porque a onda sonora vem, né? Pelo ar, com uma determinada frequência, uma determinada velocidade e um determinado comprimento de onda. Ele mergulha. Ele vai escutar a frequência, desculpe, ele vai escutar a sirene com um outro tom? Mudou a frequência dele? Não. Muda a velocidade, a frequência continua a mesma. O que vai mudar? O comprimento de onda. Tá? Então, essa é uma relação que tem que ser tomado cuidado. Né? Se eu não tiver o comprimento de onda, o que eu preciso? Preciso da velocidade e a frequência, pelo menos aqui. Tá? E tem coisas que vão acontecendo em cada caso para você avaliar. Tá? Então, eu posso, de repente, ter um problema em que você sabe todos os parâmetros no ar, e aí ela muda de meio, e aí o que acontece? Pegadinha? Não, exercício. Tá bom? Então, isso daqui é universal. Né? Então, velocidade, só para colocar tudo numa linha só, né? Então, velocidade é igual a comprimento de onda vezes a frequência de uma onda. Né? Tá? Para ser fiel para vocês aqui, né?
uma observação, né? Na maioria dos casos, né, no nosso, aqui nesse nosso capítulo aqui, a gente não vai fazer isso, mas, né, a velocidade, em muitos casos físicos, a velocidade, ela depende do comprimento de onda, ou se você quiser escrever, depende da frequência da onda. Vamos colocar a frequência aqui. Depende da frequência, tá? Então, vamos pensar assim. Luz branca. Todo mundo já brincou com disco de Newton. Sabe aquela história que você pega um disco, pinta várias cores, né? E aí coloca um lápis no meio lá e roda. Você está vendo as cores em separado. Quando você roda, você vê uma coisa mais branquinha, né? Porque quando você roda, sua retina tem uma característica lá que ela tem uma fixação, né? Você olha para a lâmpada e aí você fecha o olho e você continua vendo a lâmpada, né? É a persistência da visão. Então, ali na sua retina vai somar todas as cores. A soma de todas as cores ali me dá o branco. Então, vamos pensar na luz do sol. A luz do sol ela é branca, tá? Ela é branca. E aí, quando ela, num determinado ângulo específico, ela incide sobre uma gotícula de luz, de água, desculpe, né? O que acontece, né? As diferentes cores se abrem em diferentes ângulos, que é o arco-íris. Isso porque cada cor corresponde a uma determinada frequência. E cada frequência vai ter uma velocidade de propagação diferente dentro da gota de água. Esse é o fenômeno da dispersão cromática. Ocorre também em fibras ópticas. Você tem ali um pulso de luz percorrendo um meio, né, um vidrozinho, que é a fibra óptica. Isso impõe limitações técnicas, por exemplo, a velocidade de mandar dados através de uma fibra óptica. Os caras correm atrás disso, tá? Então, no nosso caso em particular aqui, definido o meio, né, a velocidade é sempre constante. Mas, né, em casos físicos, como é, por exemplo, explicar o arco-íris, eu tenho que levar em consideração que ondas com diferentes frequências ali vão ter velocidade de propagação diferentes, tá? Essa aqui é a nossa dispersão cromática. Só para lembrar vocês, né? Falar que eu não falei. Jóia, né? Então agora, né, feito isso, né, vamos sim, né, começamos a estabelecer algumas relações aqui. Vamos colocar então um tópico aqui que é descrição matemática. Agora sim, vamos colocar no papel de uma vez, né, uma forma matemática para descrever a onda. Bom, o que eu quero aqui é exatamente descrever isso que está acontecendo quadro a quadro. O que é a onda? A onda é algo que ocorre, né, no tempo. Então, cada intervalo de tempo, em cada instante diferente, a onda, né, na corda, tem uma configuração diferente. Certo? Em cada instante diferente. Se eu prestar atenção em cada ponto da corda, o ponto da corda está vibrando à medida que a onda vai se propagando através da corda. Então, eu posso pensar no movimento vertical da corda, né, ocorrendo, de cada ponto da corda, ocorrendo no tempo. Só que diferentes pontos da corda não oscilam junto, não se movimentam junto. Existe uma que a gente chama uma diferença de fase. Então, assim, eles não estão em sincronia, né? Diferentes pontos vão ter. Por quê? Enquanto um está subindo,
O outro está descendo, enquanto estão no meio do caminho, o outro já chegou no máximo, enquanto um chegou no máximo, o outro está lá no outro extremo, né? Então, eles estão todos fora. Existe a dependência temporal e o movimento também, ele é diferente para diferentes pontos ao longo da corda. Então, a onda em si é uma entidade física, né? Sem querer ser, né? Se tiver espírito aí, né? Não estou falando nada de entidade, mas é uma entidade física, tá? Né? Que carrega não só uma dependência no tempo, né? Que dependendo do tempo, no instante que você está, a corda vai estar com uma configuração diferente, mas os diferentes pontos da corda têm a sua particularidade. Então, ela tem não só uma dependência temporal, mas também tem uma dependência ao longo da coordenada X, ou seja, ao longo da corda. Então, ela tem uma dependência em Y, desculpe, em T e em X. Então, eu quero, como eu fiz lá para o movimento harmônico simples, escrever o Y em função, lá eu fiz isso, eu queria fazer isso em função do tempo, e o Y em função do tempo, a gente conseguiu fazer isso lá, para o movimento harmônico simples era só uma dimensão, era uma amplitude, né? E aí aparecia aqui seno ou cosseno, né? Eu coloquei lá, né, cosseno de ômega t mais uma fasezinha φ. Lembram disso? Né? Beleza? Então, cada ponto aqui na minha corda vai oscilar como um camarada desse, como um oscilador harmônico, tá? Cada ponto da corda. Mas eu quero descrever não só um ponto da corda, mas eu quero descrever o movimento de todos os pontos da corda. Beleza? Então, assim, né, eu tenho aqui, né, a minha coordenada y vertical, né? O meu x está aqui, né? E aí a onda aqui, de uma certa maneira, pode estar de qualquer jeito, mas sei lá, né? Uma onda senoidal. O que eu quero é, para um x qualquer aqui, né? Ele tem, né, um y. Um outro x qualquer vai ter, aqui faltou linha, né? Vai ter um outro deslocamento. Então, eu quero saber, né? Qual é a função matemática que descreve, né? Qual seria o y no tempo, tá? E para diferentes pontos da corda, diferentes coordenadas x, tá? Normalmente a gente vai escrever, tanto faz escrever t e x ou x e t, mas normalmente no livro você vai encontrar dependência em x e dependência em t. Então, essa é uma função que diz o ponto x da corda no instante t tem coordenada y, deslocou y, ou para cima, ou para baixo, ou de repente está parado. A essa função aqui, eu vou dar um nome para ela. Eu vou chamar ela, é o deslocamento vertical, né? Eu vou chamar ela de função de onda. Isso é universal. Esse nome, tá? Em física moderna, lá em Físico-Química 3, tá? Vai aparecer a onda de matéria, a onda associada ao elétron, por exemplo. Principalmente, química, né, vai falar mais de elétrons. Química, vocês também sabem, é 100% elétron. Para não falar 110%, é elétron. Qualquer coisa em química é elétron. Tem a ver ali com elétrons, tá? Então, a função de onda de elétrons. Onda de quê? Onda de matéria. Aqui na onda da corda, né, eu sei o que está oscilando. O que está oscilando? É a coordenada. A coordenada, ó, um ponto da corda está se deslocando para cima, a coordenada y na vertical, a hora está para baixo, em movimento harmônico simples. A coordenada está oscilando. Agora, né, posição é uma grandeza física que é a primeira, talvez, que a gente aprende lá em Física 1. É uma grandeza física, que vai variar em função do tempo para diferentes coordenadas x, pontos da corda.
Na onda de matéria, na onda associada a um elétron, o que é que oscila? Qual é a grandeza física que oscila? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Aqui é a coordenada y. Numa onda eletromagnética, o que é que oscila? É um campo elétrico e um campo magnético. Eu sei a natureza de quem está oscilando. Numa onda de matéria, eu não sei. Aí os caras falam assim, ó, eu não sei que grandeza física que é essa. Vamos chamar do quê? Uai, isso aí que oscila em ondas, a gente já chama desde o século 17, né? A gente chama de função de onda. Ah, beleza, então vamos chamar de função de onda. Então, numa onda de matéria, a grandeza física que oscila, que varia no tempo e no espaço, ela é simplesmente chamada de função de onda. Vamos dar uma letrinha para ela, lá em Físico-Química 3. Que letrinha que a gente dá para ela? Ah, aqui é posição vertical, Y. Que novidade, né? Muito criativo. Beleza. Campo elétrico, E maiúsculo. Que muito criativo também. Campo magnético, B maiúsculo. E essa tal de função de onda de matéria? Que letra que a gente vai dar para ela? O que está oscilando? Não sei. Tá, então vamos chamar ela de psi maiúsculo. O que é psi maiúsculo? É a função de onda. De quem? De elétrons, de prótons, de matéria. Né? É a grandeza física que oscila, que varia no tempo e no espaço, de uma onda associada a elétrons. Tá? Tem nome específico? Não. É o nome função de onda. Mas função de onda é para qualquer onda. Beleza? De modo específico, lá em Físico-Química 3, em Física Moderna, né? Eles vão falar lá de função de onda. O que é função de onda? É o que está oscilando. Tá? Minha responsabilidade aqui é falar isso para vocês. Beleza? Então, o que eu quero aqui agora é, exatamente como eu fiz lá para o oscilador harmônico, é descobrir qual que é essa função. Para ondas o quê? Periódicas, ou seja, ondas senoidais. Beleza? Então vamos pegar para a gente montar isso aí. Então, tentar resolver esse problema. Então vamos pegar em x igual a zero. Vamos focar num ponto em particular. Né? Por que eu vou pegar o x igual a zero? Porque o x igual a zero é esse que está a ponta da corda que está presa na massa do sisteminha massa-mole, né? No oscilador. Né? E eu vou simplificar. Vou dizer que a fase é zero, tá? E tanto faz usar seno cosseno, eu vou falar que a fase é tal que, né? Então, no ponto. Faltou o T. X igual a zero, lá onde está, né? A corda presa à massa, né? Certo? Né? O movimento dele em função, né, de x. Quanto que vale x? Zero. No tempo. O movimento vertical dele é igual a quem? Ué, é igual ao da massa que está presa na corda. Quanto que é? Para simplificar, vai ser algo a amplitude, né? Cosseno de ômega t mais um φ. Eu vou somar esse φ sub 2 de tal forma que, para ficar igual ao do livro só, poderia ter tocado o barco, não tem problema. Tá? Seno. Para que também? O livro usa seno, bendito seno, porque ele chama de ondas senoidais, né? Seno de ômega t. Tá? Então, essa é a função de onda para quê? Para o ponto x i igual a zero. Mas aqui só tem dependência em t. Por quê? Porque o x é zero. Pode ter qualquer coisa aqui com x, mas ele é zero, sumiu, desapareceu. Beleza? Então, a primeira coisa é isso. Vamos pegar, né? E voltar aqui no meu quadro a quadro para chamar a atenção de vocês para um caso particular. A minha onda ela é periódica. E eu quero, na verdade, focar na
perturbação desse ponto A aqui. Então, tem esse ponto A da corda, que é o x igual a zero, e tem esse outro ponto aqui, ó, da corda, que é o meu ponto B. Tá? O movimento do ponto A é igual ao movimento do ponto B, que é igual ao movimento, né, desse camarada que está aqui, né, do A, que é o C. O movimento do B é também um movimento harmônico simples. A corda, a mola, a massa presa à mola, chacoalha o ponto A com um movimento harmônico simples, e esse movimento é transmitido para todos os outros pontos da corda. Então, tem um movimento harmônico simples ali, né? Porém, o que a gente pode reparar aqui? Quando o ponto A está no ponto mais alto, o ponto B está lá embaixo ainda, ou seja, não se moveu. Por quê? Porque a perturbação não chegou lá ainda. Mas a perturbação vai chegar lá. Quando? No quadro de baixo. Beleza, né? E aí ele está lá em cima. O movimento dele, o deslocamento dele, né? Nesse instante, período sobre 4, é igual ao do ponto A, né? No instante t igual a 0. Foca no C agora. O C, no começo da brincadeira, inclusive, estava lá embaixo. Né? Estava aqui embaixo. Né? E o cara estava lá em cima. A perturbação estava aqui. Ela caminhou para cá e depois de um intervalo, né, t sobre 2, o ponto C agora tem o mesmo movimento que o ponto A, o mesmo deslocamento, desculpa, que o ponto A. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? É que à direita da corda, todo mundo vai se movimentar da mesma maneira. Porém, o movimento dela, desses pontos, à direita da corda, ele é atrasado com relação ao do x igual a zero. Ele é o mesmo, porém ele é atrasado. Ele ocorre depois que o tempo passa. Estão percebendo isso? Que ele está atrasado? O movimento é igual, porém ele é atrasado com relação ao ponto A? Ele ocorre depois. Atrasado o quê? O ponto A chegou lá em cima, depois o ponto B vai chegar lá em cima, depois o ponto C vai chegar lá em cima. Então, B e o C, se fosse uma corrida, o A ganhou, o B em segundo, C em terceiro. Entender? Beleza. Joia. Então, o movimento dos pontos para um ponto X qualquer, ele é igual ao do X igual a zero, só que atrasado. Quanto ele é atrasado? Depende. Depende. Quanto tempo ele está atrasado? Depende da distância do ponto até o x igual a zero. Vamos pensar aqui. Vou colocar aqui, ó, fui para cima e fui para baixo, porque eu queria pegar uma cor diferente, né? Se eu pegar um ponto qualquer aqui, ó, né? Um ponto D, né? E ele está a que distância do x igual a zero? Essa é a distância dele, do x igual a zero. Um x, né, redondinho aqui, diferente da coordenada, um certo valor x aqui. No instante t igual a zero, o cara está lá em cima, o ponto A já está lá em cima. Quanto tempo vai demorar para o ponto D chegar lá em cima? Ter o mesmo movimento? Depende do tempo que a perturbação demora para sair de x igual a zero e chegar até aqui. Concorda comigo? Que esse é exatamente o tempo de atraso do ponto D? O pulso tem que vai se propagando, sai em A, chegou no B, vai para o C, não é isso? Quanto tempo ele demora para chegar no D? Depende da distância dele até do A até ele. Que tempo é esse? Olha, se eu tenho a velocidade com que a onda se propaga, se eu sei qual é a distância do ponto D, eu tenho o quê? O tempo de atraso. Qual é o tempo de atraso? Né? Sei lá, como é que eu marco isso aqui?
né? O atraso T'. Tempo, né? Se velocidade é espaço pelo tempo, tempo é espaço pela velocidade. Então, é x, a coordenada x, sobre a velocidade de propagação. Então, se ele está atrasado, né, o movimento dele no instante t é igual ao movimento do ponto A, né, no instante t menos t'. Ou seja, t menos x sobre v. Esse é o camarada que eu tenho que colocar lá. Ou seja, então, assim, né? Gosto dessas palavras. Né? O deslocamento y, né? Em x, em t, ele vai ser igual a seno, né, de ômega t. Qual que é o t? Vou fechar esse cara aqui agora. O movimento dele é igual do A, né? Só que no instante t menos t' x sobre v. Né? Olha só, olha para essa função aqui agora. Ele tem t, ele tem x. Porque a dependência é, esse x está aqui, ó. Coloquei x aqui. Tem x, tem x. Tem t, tem t. Essas são as minhas variáveis. Então, essa é a minha função de onda. Todo mundo entendeu? Não é tão fácil, não. Tem que pensar um pouquinho. Tá? Para esse caso particular, que é a da onda na corda. Joia? Joinha ou não joinha? Beleza. Legal. Tá? Tem outras formas de escrever isso daí, mas antes disso, do jeito que eu desenhei aqui, a onda está se propagando pela direita, que é a direção positiva do x, certo? Como é que eu descrevo matematicamente a onda se propagando na direção contrária do x? A onda que agora estaria vindo da direita para a esquerda. O que muda nessa descrição matemática aqui se agora a onda estivesse indo no sentido contrário? Seria t mais x sobre v? Isso. Sinal? Muda o sinal simplesmente por quê? Então, vou mostrar por quê, para que todo mundo entenda. Então, onda, né, indo, né, na direção positiva do eixo x. Né? Onda, né, aqui no meu desenho aqui, é indo para a direita. Por quê? Porque eu disse que positivo era para a direita. Né? Onda, no sentido negativo do eixo x, o que eu tenho? Se eu estou dizendo que a velocidade é positiva da esquerda para a direita, quando eu digo que a onda agora se movimenta no sentido contrário, agora a velocidade tem que, é uma grandeza física vetorial, ela tem que mudar de sinal, né? Então aqui, v tem que passar para menos v. Substitui aqui agora, onde tem v, passa por menos v. Então, uma onda no sentido negativo do eixo x fica, né? Y de x de t vai ser igual a amplitude, qualquer coisa, né? Seno de ômega. Deixa eu colocar aqui.
ômega t menos x dividido por menos v, né? Isso daqui, menos com menos, mais, tá? Então, tem essa particularidade. Professor, é possível frear a velocidade da onda? Só mudando de meio. Mudando de Tá meio. indo de um meio mais rápido para um meio menos rápido. Ok. Tá? Roubar a energia da onda muda a velocidade dela? Não, porque a velocidade do meio, como eu disse para você, depende só do meio. Entendeu? Então, a Perfeito. onda pode mudar de meio? Pode. Né? Então, agora, né? Eu quero lembrar vocês que é o seguinte, tá? Frequência é igual a 1 sobre t, sobre o período, tá? A gente tem que a velocidade é igual a lambda vezes a frequência, beleza? E aqui, então, né, quero juntar, substituir essas coisas aqui, ó. Né? 1 sobre v vai ser igual a 1 sobre v é o inverso da velocidade. Vai dar 1 sobre lambda vezes a frequência. Inverti todo mundo. Certo? Né? E aí, vou pegar esse cara daqui. 1 sobre a frequência é igual a quem? Período. É o período. Né? O período. Então, eu posso escrever esse camarada que está aqui, né? Substituir esse cara aqui, né? Vai ficar, né, um período sobre o comprimento de onda, tá? E x sobre v vai ficar igual a t sobre lambda. Então, em vez de escrever ômega t menos x sobre v, eu vou escrever ômega t menos período sobre lambda. É uma forma que pode aparecer, beleza? Guardou esse cara. Então, vai ter outras formas também. Tudo brincando com a álgebra, tá? Professor, eu não Tudo. consegui visualizar por que o X foi substituído, porque, assim, eu entendi que 1 sobre V é igual a 1 sobre lambda sobre E, vezes F. Na hora que eu Faltou. substituo ele na fórmula ali, eu não sei, eu não consegui visualizar por que o X sumiu. Não, errado, verdade. Desculpa. Faltou o X aqui. Tá? Beleza. Tá bom. Lembrar com vocês aqui, ó. Tem um ômega aqui, ó. Né? O ômega é igual a 2π vezes a frequência. Né? Joia? Então, vou substituir lá. Porque eu vou fazer, porque senão vocês vão se perder de novo, né? Então, como é que vai ficar aquele cara que está ali, ó? Então, y de x de t, e a minha função de onda vai ser a amplitude, seno, né? E eu vou aplicar aqui, ó, 2π, né? Esse cara tem a frequência, então vai ser a frequência vezes t, zinho, menos, vou colocar aqui, ó, pode ser tanto mais ou menos, dependendo da direção de propagação, né? Pode ser para a direita ou para a esquerda, né? E aí vai ter fx, né, sobre v, beleza? Agora vamos melhorar isso, tá? F sobre v é igual a 1 sobre lambda. Então, esse cara que está aqui pode ser escrito, então, como, né, continuando aqui, esse cara aqui também é igual a y de x de t, vai ser igual a seno de 2π f tzinho, mais ou menos
F sobre V é 1 sobre lambda x sobre lambda. Deixei esse cara que tá aqui, né? E isso é uma forma de escrever, né? X, primeiro delas lá, fui preguiçoso, mas vamos colocar aqui, ó. Y de x de t ficou, né? A seno de ômega t mais ou menos x tesão sobre lambda. Aqui agora, f t mais ou menos x sobre lambda aqui de novo. Outra coisa importante, né? Vamos marcar esse cara aqui, ó. Pode aparecer assim, pode aparecer assim, tudo é a mesma coisa, né? Agora, né? Eu vou pegar o 2π e jogar aqui dentro. Então vai ficar y x de t vai ser igual a seno. Aí aqui vou ter 2πf é ômega. Ômega t mais ou menos 2π sobre lambda x. Não preciso mais desse cara aqui, eu posso colocar parênteses. Tá? E aí a gente vai dar nome para esse cara que está aqui, ó. Esse camarada que está aqui, eu vou dar um nome para ele. Isso que é o chato, esse cara vai ser outro K da vida, né? Esse cara aqui eu vou chamar de K minúsculo, tá? Ah, tem o K da mola, tem o K da energia cinética e tem o K da onda. Esse K da onda aqui, 2π sobre lambda, é histórico fazer o quê? Né? Ele tem um nome, ele é chamado de número de onda. Se eu faço isso aí, então a outra forma da gente encontrar a função de onda, né, em função de tudo isso daí é, né, y vai ficar y de x de t igual a seno, né, de ômega t mais ou menos k. Isso. Essa forma é a forma mais usual. Mais frequente, né? Você vai encontrar. Mas as outras estão dadas aí. Ah, como é que faz quando tem isso, quando não tem aquilo outro e tal, tudo mais. Tá aí, colocado aí as formas mais frequentes de serem trabalhadas, tá? Com foco, assim, chamando a atenção para que essa forma, usando a nossa definição de número de onda, né, é a mais usual de aparecer, tá? Esse camarada que apareceu aqui dentro, né, ele está aparecendo dentro de uma função trigonométrica. Esse cara que está aqui dentro, ômega t mais ou menos kx, ele é um ângulo, né? Portanto, ele é dado em radianos, não pode ter unidade, tá? Ele vai receber um nome, como é uma função trigonométrica, né? Ele recebe o nome de fase, tá? Se a gente, só uma dica, se a gente quer saber qual é a velocidade de propagação de uma onda, a gente tem que focar, como eu fiz aqui, num ponto da onda e deixar esse ponto correr no tempo. Pegar um ponto da onda e fixar ele e ver como ele vai andando, né? Vai se deslocando em função do tempo, corresponde aqui na nossa descrição matemática a pegar uma fase fixa, tá? Ou seja, o argumento, né, ômega t mais ou menos kx é um ângulo fixo. Você pega esse camarada que está aqui, no exemplo que eu dei, qual que é o ângulo que está aqui? Olha, seno de zero é ângulo zero, não é, né? Porque esse cara está na amplitude máxima, positivo, para uma função seno, no meu exemplo,
para uma função seno ser algo positivo, né? O ângulo tem que ser igual a quem? 90? 90. Em radianos, π sobre 2. No exemplo quadro a quadro, eu fixei uma fase. Fixei a fase de π sobre 2 e vi como ela foi correndo. Né? Ômega t. Ali, no exemplo, à direita, então é menos, né? Kx é algo fixo, é igual a π sobre 2, tá? Naquele exemplo. Ali eu consegui fazer a velocidade, não foi? Vi quanto que percorreu, no tempo que percorreu, eu tive a velocidade. Então, de modo geral, né? Se você pega qualquer ponto que você quiser, ômega t, mais ou menos kx, né? E faz isso aqui igual a uma constante. Tá? Um valor constante. Qualquer valor que você quiser. Marcou a fase fixa. Certo? Tá? Vamos pegar, querendo saber a velocidade, vamos isolar o x desse cara. Tá? Então, você vai ter mais ou menos kx, né? Vai ser igual a constante, né? Passei para o outro lado, menos ômega t, né? Foi para esse outro lado. Se eu quero agora x, quero isolar o x, vamos considerar a onda que a gente colocou no exemplo. Menos. Menos que está aqui. Vou passar esse camarada dividindo para o outro lado lá, né? Para isolar o x. Vou dividir por menos k. Então vai ser ômega t, vai ficar positivo, menos a constante, dividido por cada mão. Se você quer a velocidade, velocidade é dx dt. Quem que é x? Então, tá ali. Então, você quer a derivada de ômega t menos a constante, a fase constante, dividido por k. Derivada desse camarada que está entre parênteses dá o quê? A diferença da derivada? Ah, você quer a resposta? Isso, a derivada. Mas já derivando. Por isso vai ter a derivada de ômega t dividido por k, mais a derivada de menos uma constante dividido por k. Derivada de uma constante dividido por k, que é um outro parâmetro fixo da onda, a derivada de constante é o quê? Zero. Zero. Então vai sobrar só a derivada de ômega t sobre k. Quanto que é a derivada de ômega t sobre k? Com relação ao tempo, t. Isso aqui vai ficar Ômega sobre K. ômega sobre k. Mas quem que é ômega? 2πf. Quem que é k? Definimos ali. 2π sobre lambda. 2π aqui, 2π aqui. F dividido por 1 sobre lambda é igual à multiplicação, não é isso? Do inverso do denominador. Né? Vai dar F vezes o inverso de 1 sobre lambda, lambda. Velocidade é igual a frequência vezes o comprimento de onda, como a gente já tinha colocado. Cadê? Antes. Tá batendo. Então, isso é um teste da nossa forma, né, matemática, né, da nossa descrição matemática para onda. Beleza? Eu aconselho vocês a pensarem muito nessa questão aqui do tempo, tá atrasado e tal, para jogar aqui dentro. Beleza? Compensa vocês pensarem nisso aí. Joia? Posso continuar? Tá muito complicado, não? Beleza. Só tem o Douglas, hein? Tem mais gente aí? Aí. Todo mundo dormindo. Hugo, Oi. depois eu Tá, queria fazer um exercício de fixação. exercício eu vou gravar
e vai ter a aula lá gravadinha de exercício, tá? Mas você pode estudar, ler o livro, que lá tem um montão de exercício resolvido já. Viu? Não perde tempo, tá? Você tem que estudar. Joia? Eu tô devendo ainda os exercícios do movimento harmônico simples para gravar. Vou fazer isso esse fim de semana, tá? Segunda-feira vai estar lá, sem foto. Já faço tudo de uma vez, já. Professor, o senhor falou que ontem ia mandar o e-mail lá, o senhor mandou porque eu não recebi. Não, não mandei ainda não, que eu preciso planejar direitinho. Vou fazer isso aí com calma, Beleza, né? beleza. Preciso ver como é que vai andar a aula agora, né? Essa semana e pelo menos para saber onde que eu vou parar para ter uma projeção direitinho, né? Para saber o quanto que eu posso colocar a avaliação, beleza? Vai ser mais ou menos lá em torno do dia 20, 20 e pouco, né? Não sei, como eu falei para você, eu quero Aham, avaliar isso aqui com calma, quero ver que onde que eu vou parar a aula hoje, beleza. tá? Como eu falei para vocês, eu vou oferecer duas, né? Vou lá colocar duas alternativas, já que deu erro, né? Não posso colocar uma data fixa. Eu coloco duas e aí vocês escolhem, ver o que for melhor. Tá bom? Como um acordo. Então tá, né? Então essa é a essa função de onda, descrição matemática da onda, ela carrega uma dependência então no tempo e no espaço. A onda é isso. Ela tem uma dependência no tempo e no espaço, tá? Enquanto vai acontecendo no tempo, ela vai se propagando no espaço. Tá ali escrito. Então agora, o que eu quero fazer é chegar na equação de onda. Uma equação que serve para qualquer onda, que ela é super importante. É dessa equação que vai sair a equação de Schrödinger, lá de física moderna, lá de Físico-Química 3, tá? Né? Quem já fez Físico-Química 3 sabe que chega um momento lá que você vai ter que fazer o quê? Resolver a equação de Schrödinger. É isso que você vai ficar fazendo. Para resolver um problema quântico, né? Descrever a molécula de amônia, quais são os ângulos ali e tudo mais, né? Entre os átomos de nitrogênio, hidrogênio e tal, tudo mais. Você tem que pegar a equação de Schrödinger e resolver ela. Esse é o poder dela. Quântica, né? Tem dois formalismos, um formalismo diferencial, equação de Schrödinger, e um formalismo matricial, do ponto de vista matemático. Tá? A gente não vai no formalismo matricial. A gente aqui só fica no formalismo diferencial, que seja uma equação diferencial, que é a equação de Schrödinger, que é uma equação de onda. Aonde você vai aprender o que é uma equação de onda? Aqui comigo. Tá? Então, comigo aqui nos minutos finais aqui dessa aula. Quero agora, se eu sei o y, igual lá no movimento harmônico, se eu sei o y de x, eu quero a aceleração do ponto na corda. Eu tenho, né, vertical, tá? Cuidado, não vamos confundir a velocidade da onda com a velocidade do ponto, subindo e descendo no movimento harmônico, né? E nem com as forças restauradoras que puxam um ponto, né? Você tirou a corda do ponto da posição de equilíbrio, tem uma força restauradora puxando ele para baixo. Puxou para baixo, tem uma força restauradora para cima. Se tem força sobre esse ponto, tem o quê? A aceleração, tá? Beleza? Então, a minha pergunta é, qual é a aceleração vertical, né, do movimento, né, associado ao vertical, quer dizer o quê? Associado ao vai e vem do MHS do ponto, tá? Ora, né, a aceleração, né, a aceleração vertical é o quê? Derivada segunda da coordenada vertical no tempo. Eu tenho y de t? Eu tenho qual é a função de onda? Tem. Não é só função do tempo, mas é função também da coordenada. Então, essa é a continha que eu tenho que fazer. A derivada segunda é simples. Por quê? É uma função seno. Vamos derivar esse camarada aqui uma vez. Derivada de y em função do tempo. A é a amplitude. A é uma constante multiplicativa. Vai lá. Derivada de seno. Seno que o t está lá dentro do seno. Então, aqui eu tenho que aplicar a regra da cadeia. Então, eu vou derivar a função seno.
e depois vou derivar a função que está lá dentro do seno. Qual é a derivada de ômega t mais ou menos kx? Derivando com relação ao tempo. Quanto que é a derivada da função que está lá dentro? Vai dar Com relação ao ômega, tempo. Ômega. Ômega. A, ômega. Agora a derivada de seno. cosseno. Cosseno. Do cara que está lá dentro. Ômega t mais ou menos kx. Agora eu vou pegar a derivada segunda. D2y, d2. A ômega é constante. Está aqui. Agora, regra da cadeia de novo. Deriva a função que está lá dentro. Derivada de ômega t mais kx. Quanto que dá? Ômega Com o ômega que já está aqui fora, elevado ao quadrado ao quadrado. Derivada de cosseno, menos seno. menos seno. Mais ou menos kx. Né? Então, o que que deu? Derivada segunda aqui. Deu menos a ômega ao quadrado. Seno, né? De ômega t. Mais ou menos kx. Mas quem é, pergunto, quem é a seno de ômega t kx? Quem que é a seno de ômega t mais ou menos kx? Y. Esse cara aqui é y de x de t. Então, a derivada segunda, a aceleração é menos ômega ao quadrado y de x de t. Mas esse resultado a gente já tinha lá do oscilador harmônico. Era exatamente isso. Tá? Então, vamos guardar esse cara que está aqui. Isso aqui vai ser a minha equação número, vamos chamar aqui de 1. Beleza? Tá? Agora, derivei em função do tempo. Eu quero agora derivar com relação à coordenada x. O que seria, pergunto para vocês, né? O que eu tenho, quando eu derivo uma vez no tempo, eu tenho a velocidade vertical. Quando eu derivo a segunda vez no tempo, eu tenho a aceleração vertical. Então agora, se eu derivar, porque a onda ela depende não só do tempo, mas ela também depende do espaço. O que que eu tenho quando eu derivo a função y, né, x de t, com relação a x? Então agora é uma derivada no espaço, né? A onda, né, ela não só ocorre no tempo, mas ela também, né, existe no espaço. Agora eu quero a derivada da função de onda, ou seja, da oscilação, em função de x, a coordenada espacial ao longo da dimensão em que a onda está se propagando. O que é isso? Isso aqui é, como qualquer derivada, a inclinação do deslocamento. No ponto, ou na coordenada x que eu quiser. Se eu derivar a segunda vez, d2y de x de t, em função de x, 2, quando você tem derivada primeira, inclinação, derivada segunda, o que você tem? Hã? Você tem a concavidade. No ponto, na coordenada x que eu quiser.
Se eu souber inclinação e se eu souber a concavidade, o que que eu sei? O que que eu consigo? Em qualquer ponto, qualquer coordenada x. Se eu sei a inclinação, ali ao redor do ponto, se eu sei a concavidade, né? Isso é importante, olha só. Né? Tem que ter uma noção, né? Esse camarada que está aqui, né? Um ponto qualquer aqui, ó, ele tem inclinação positiva, porém ele está numa concavidade para baixo. Então, a inclinação positiva, concavidade negativa, tá? Agora, esse ponto que está aqui, ó. Agora, se eu inverto aqui, ó. Esse ponto que está aqui, a inclinação dele é o quê? A inclinação é positiva, porém ele está num lugar em que a concavidade é para cima, positiva. É igualzinho, né? Não, né? Então, a inclinação nos dois casos é positiva, mas são situações diferentes, porque as concavidades são diferentes, contrárias. Se eu souber inclinação e concavidade ao mesmo tempo, eu sei, ao redor de todos os pontos ao longo da direção x, eu sei o formato, a forma da onda, a forma da onda. Tá? Né? Localizei. Beleza? Né? E isso, claro, né? Tem o tempo aqui ainda, né? Então, o formato, tem o formato, né, da onda em qualquer instante. Beleza? Tá? Então, vamos fazer isso. Vamos fazer agora a derivada. Se y aqui, eu vou escrever ela. Y de x de t é igual a, né? Seno de ômega t, mais ou menos, né? Vamos colocar a nossa onda para direção positiva, menos kx, para a direita, né? Então, a derivada primeira dela, dx, vai ser igual a derivada primeira, constante a, derivada de seno de uma função. Então, eu tenho que derivar a regra da cadeia, tenho que derivar a função. Derivada agora com relação a x. Derivada de quem está lá dentro do seno com relação a x? Menos K. Menos k. Menos k. E agora a derivada de seno. Cosseno. Cosseno, regra da cadeia. Ômega t menos kx. Agora vamos pegar a derivada segunda, d2y dx2. Agora, menos AK, constante. Continua. Né? Derivada de cosseno da função. Regra da cadeia. Derivada da função, ômega Menos t K. menos K. Com menos K que está aqui fora, menos com menos, mais. Mais. K com K, Quadrado. K ao quadrado. Agora a derivada da função, derivada de cosseno, Menos seno. menos seno. Mais que estava aqui, virou menos de novo. Certo? Seno de ômega t menos kx. Quem que é a seno de ômega t? É Y. É y. Y, né? De x de t. Tá? Então, D2, essa é a minha segunda equação. D2, y de x de t. Dx2 é igual a menos k ao quadrado y de x de t. Essa é a minha equaçãozinha número 2. Tá? O que eu quero fazer? Quero eliminar a função y de x de t aqui, ó. Eu vou pegar, tá?
dividir, por exemplo, A1 dividido pela 2. Pode ser? Dividir a equação número 1 dividido pela 2. Né? Não precisava escrever porque já está aí. Então, você vai ter, do lado esquerdo da igualdade, D2y, dt2. Então, vou escrever assim, ó, D2y, dt2. Do lado esquerdo aqui de 2, D2y, dx2. Do lado da igualdade. Numerador. 1. Quem está do lado esquerdo? Direito. Menos ômega ao quadrado y. Quem que está do lado direito aqui da 2? No denominador? Menos k ao quadrado y. Vamos enxugar? Tem y aqui, tem y aqui, tem menos aqui, tem menos aqui. Então, né? Isso daqui é igual a ômega sobre k. Mas quem que é ômega sobre k? Ômega é quem? 2π vezes a frequência. Quem que é k? 2π sobre lambda. Ômega k é frequência vezes lambda. Mas quem é a frequência vezes lambda? Desculpe. Isso tudo aqui, ó. Velocidade. Né? Desculpe, isso aqui é ômega k, mas eu não posso fazer esse cara aqui não, sabe por quê? O que eu esqueci ali? Ao quadrado. Então, ômega k, já feitas as contas ali, é frequência vezes o comprimento de onda, que é a velocidade. Então, esse cara que está aqui é a velocidade ao quadrado. Então, vou ter aqui d2y dt2 dividido por derivada segunda da função de onda com relação a x é igual a velocidade ao quadrado. Vamos melhorar isso daí, né? Então, eu vou pegar e vou passar o denominador multiplicando para o outro lado, né? dy2 dx2 vai ser igual. Quem que sobrou do outro lado? Né? d2y dt2 e eu passei a velocidade dividindo para o outro lado com 1 sobre v ao quadrado. Agora para ficar bonito mesmo do ponto de vista matemático, né? Eu tenho que lembrar que y é função de x e de t. Então, ele é função de duas variáveis. Então, eu não posso escrever esse desenho aqui. Se o professor de matemática chegar aqui e vai falar assim, você escreveu o símbolo errado. O certo não é uma derivada total, é uma derivada parcial, né? Então, d tem que trocar por del. Então, você tem, na verdade, derivada de y, de x, de t, derivada segunda, com relação a quem? X é igual a 1 sobre v ao quadrado, derivada segunda de y, de x, de t. D, T2.
Agora vocês deviam estar escutando assim os anjinhos cantando, aleluia, aleluia, foguete estourando. Né? E essa é a equação de onda. Serve para que onda? Qualquer onda. Equação de Schrödinger. Schrödinger vai trabalhar em cima dessa equação. Tá? E olha só, não é complicado da gente entender. É uma equação que, né, ela junta a dependência espacial com a dependência temporal. Que grandeza física carrega junto, né, a dependência espacial e temporal? A velocidade. Por isso a velocidade está aqui. Do lado de cá, espaço. Do lado de cá, tempo. E no meio, o que seria proporcional a tempo, desculpe, a espaço e tempo, velocidade. Essa aqui é o que a gente chama de equação de onda. Tá? Ela vai seguir agora para o resto da vida, para qualquer onda que vocês conseguirem imaginar. Se a gente estiver, por exemplo, falando, exemplo, né, de uma equação de onda, o y que está aqui, né, para onda de matéria, o que muda? Para onda de matéria, você vai trocar o y de x de t por uma função de onda psi de x de t. Para uma onda eletromagnética, você tem duas daquela ali, né? Você vai ter uma equação que é um campo elétrico e um campo magnético, tá? Então você vai ter, né, simplesmente que trocar onde tem a variável, a grandeza física que variável não, a grandeza física que oscila numa onda eletromagnética é o quê? É um campo elétrico e um campo magnético. Você vai trocar por um campo elétrico, função de espaço e do tempo. E aí vai. A única coisa que você vai fazer é fazer essas substituições, tá? Numa onda eletromagnética, né? Isso vocês vão ver lá no curso de Física 3. No curso de Física 3, o professor vai conseguir fazer uma síntese de todo o eletromagnetismo, tá? Em 4 equações. Todo o eletromagnetismo pode ser resumido em 4 únicas equações, tá? Que são as equações de Maxwell, conhecidas como as equações de Maxwell, tá? Que relacionam campo elétrico, campo magnético, cargas paradas e cargas em movimento. Que nome que a gente dá para cargas elétricas em movimento? Corrente elétrica, tá? Campo elétrico, carga parada, campo elétrico, né? No espaço. Corrente elétrica, gera em volta, campo magnético. São as fontes, carga e corrente, de campo elétrico e de campo magnético, beleza? E a gente consegue juntar tudo em 4 equaçõezinhas. Dessas 4 equações, né, saem, né, equações de onda. Maxwell, quando escreveu o livro dele, né, ele pegou essas equações e falou, bom, então, o que o Maxwell fez? O Maxwell, ele escreveu um tratado, né, o livro dele, o título é Um Tratado sobre o Eletromagnetismo. Chegou uma época lá no século XIX, né, na segunda metade do século XIX, no início da segunda metade, lá por volta de 1850, 1860, a coisa já estava muito bem encaminhada, mas as ideias estavam meio esparramadas, assim. Tinha um pessoal da eletrostática, com as cargas paradas, tinha um pessoal da eletrodinâmica, quando a gente tinha correntes elétricas, e as coisas não estavam, né, estavam meio independentes uma da outra, não estavam se comunicando. Tinha campos elétricos, tinha campos magnéticos, o Faraday já tinha descoberto que, né, cargas elétricas variando no tempo, correntes elétricas variando no tempo, né, desculpe, não precisa variar no tempo, mas
quando você tem uma corrente elétrica, gera um campo magnético, mas quando essa corrente varia, além do campo magnético, você tem a indução de um campo elétrico, e assim tal. Então, os caras já sabiam que as coisas estavam todas amarradas entre campo elétrico e campo magnético. E aí o Maxwell veio e falou assim, peraí, gente, vamos botar ordem nesse negócio aqui. Né? E aí ele escreveu o quê? Um tratado. Assim, vamos fazer exatamente o que a palavra diz. Vamos fazer um tratado aqui, vamos organizar as coisas, vamos falar isso, vamos chamar disso, isso aqui vamos chamar daquilo outro, beleza? Para todo mundo. Isso que ele fez, ele escreveu um tratado sobre o eletromagnetismo. Então ele pegou tudo que os caras sabiam até aquele momento na história, certo? Né? E botou no papel, dando nome, organizando, né? Tudo certinho. Quando ele chegou e viu tudo que tinha ali, e que as coisas estavam bonitinhas, amarradas, ele viu que não estava tão bonitinho assim, que estava faltando alguma coisinha. Aí ele fez uma correçãozinha, né, ali, e quando ele fez essa correçãozinha, tá, aí ele falou assim, nossa, velho, se eu fizer, matematicamente, se eu derivar aqui, derivar ali e juntar, que nem eu fiz aqui, derivei aqui, derivei ali no tempo, derivei no espaço e juntar, pô, velho, ele ficou assim de cara, meu, ele falou assim, uma equação de onda. Porque o cara era físico, ele sabia de tudo de mecânica. Mecânica vem desde lá do Newton, não é isso? Não, mecânica vem desde muito antes, né? Vem desde lá da Grécia, de Aristóteles, tá? As ideias não foram Newton resolveu tudo, né? Elas evoluíram, né? Mas, né, desde os caras antes dele, ele falou assim, pô, é uma equação de onda aqui, cara, faz campo elétrico e campo magnético. E aí a sacada dele, falou assim, quem que é esse 1 sobre V ao quadrado? Aí ele jogou lá os valores aqui vão aparecer constantes aqui, na equação de onda dele, né? E apareceu esse cara assim, ó. Apareceu duas constantes, 1 sobre μ0, ε0. ε0 é uma constante dielétrica, vamos dizer assim, né? Mas assim, de modo mais geral, mas é permissividade elétrica do meio. Isso aqui é permeabilidade magnética do meio. São constantes de proporcionalidade. Apareceu lá, né? Bem no lugarzinho em que, na equação de onda, aparecia o 1 sobre V ao quadrado. Aí ele falou assim, pô, velho, se existia essa tal onda, isso é matemático, o cara nem estava sabendo que existia, né? Aí ele falou assim, pô, se existir onda eletromagnética, a velocidade dessa onda vai ser igual a... Desculpa, eu cometi um erro aqui. μ0, ε0 é no numerador. A velocidade é 1 sobre a raiz quadrada de μ0, ε0. μ0 e ε0, os caras já conheciam, velho, era uma constante de proporcionalidade. Os caras, desde o século anterior, já estavam trabalhando com eletricidade, né? Desde 1700 e bolinhas e tal. E a galera toda do início do século XIX, Faraday, Weber, Alessandro Volta, em 1800, inventa a pilha, né? Beleza? Worsted, pô, tem uma galera de peso pra cacete, grande pra caramba, né? No início do século XIX, né? Então eles já sabiam todo quanto que valia essas constantes aqui. Aí o Maxwell falou assim, pô, cara, vamos substituir esses valores aqui. Quando ele substituiu esses valores ali e calculou na calculadorinha dele lá, que valor que deu? Olha, essa é história, velho. Aí, nessa hora, assim, com certeza, o Maxwell deve ter falado assim, não é possível. Sentou. Queixo caiu. Aí ele falou assim, por que ele aconteceu isso? Por que ele ficou surpreso? Com certeza ele ficou surpreso. Aí ele olhou e falou assim, pô, velho, essa velocidade é igual à velocidade de quem? Tem alguém aí ainda? Hã? Eu não escutei? Não é do som? Não. Não. 10/8. Hã? A minha rede aqui deu uma bugada. Qual foi a pergunta? Eu queria participar. Quando, não sei até que ponto você escutou, mas quando o Maxwell pegou as equações dele, derivou e chegou numa equação de onda, ele chegou que nesse camarada que está aqui, ó,
ele descobriu que esse camarada aqui era μ0, ε0, que eram constantes de proporcionalidade que a galera já conhecia. Aí ele jogou os valores ali, então, se aquele cara que está ali, né, é 1 sobre v ao quadrado, então v é igual a 1 sobre a raiz quadrada de μ0, ε0. Quando você substitui os valores que você conhece aqui, o Maxwell ficou de cara porque ele obteve um valor para a velocidade das ondas dele de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Se não é o do som, é de quem? Luz. É a da luz, né, cara? Cara, o som, só tem que ter uma noção dessas coisas. A velocidade do som em condições normais de temperatura e pressão é 340 metros por segundo. A velocidade da luz é 3 vezes 10 oitava. Então, é 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 metros por segundo. Ah, só isso. Quando quando o Maxwell faz a conta dele e obtém para a onda eletromagnética dele 3 vezes 10 oitava, aí ele fala assim, pô, velho, é igual a da luz. Que pergunta que vem na sua cabeça? Ou que conclusão que você chega? A conclusão que você chega é que a onda eletromagnética é, ou se preferir, a luz é uma onda eletromagnética. Essa é a suspeição do Maxwell. O Maxwell, quando faz essa continha, ele fala assim, a luz tem a mesma velocidade das minhas ondas. As minhas ondas são ondas eletromagnéticas. Caraca, será que isso é uma coincidência? Ou não? Se não for coincidência, a luz é uma onda eletromagnética. E aí, teve de se esperar alguns anos, até que, né, o Maxwell propõe o livro dele, inclusive com essas considerações das ondas eletromagnéticas, que ela poderia ser, a luz poderia ser uma onda eletromagnética e tal, né? E na década de 1860, 1866, se não me engano, que ele publica o tratado dele. E só em 1800, na década de 1890, o Hertz vai provar que ondas eletromagnéticas realmente existiam. E que a velocidade das ondas eletromagnéticas que ele estava gerando ali, fazendo acontecer, tinha o quê? A velocidade igual à velocidade da luz, como o Maxwell tinha predito. Legal? Essa é a historinha. Portanto, dando um exemplo, né, de equação de onda, tá? Né? Então, essa equação essa é super importante. Né? Em um momento muito oportuno lá em Fisicoquímica 3, você vai retornar aqui, cara. Tá? Então, pelo amor de Deus, né? A hora que o Luciano Virtuoso fala assim, pô, então isso aqui é equação de Schrödinger é uma equação de onda, você vai lembrar de mim e vai falar assim, pô, falou, sei o que é. Legal? Gente, eu vou parar por aqui hoje, então, né? Legal? Bom fim de semana para vocês. Tô devendo aí para quem quer lista de exercícios, né? Resolvido. Vou resolver alguns exercícios, gravar e deixar lá, tá bom? Para me adiantar. Érica, companhia, tá bom? Já tem lá a lista de exercícios sugerida, né? Lá no Moodle já tem a lista de exercícios lá para vocês fazerem com relação ao tópico de movimento harmônico simples. Beleza? Vou trabalhar esse fim de semana aí para colocar os exercícios gravados, resolvidos, tá? E já ainda vou fazer isso talvez já até quarta-feira, já mando a lista de exercícios desse tópico também, beleza? Prometo para vocês, não vão me atrasar mais não. Gente, para quem ficou aí, né? Caiu a luz aqui, mas foi rápido o suficiente para
para rotear, tá? E se vocês, acredito que vocês estejam me ouvindo, né? Então, um bom fim de semana para todo mundo. Beleza? Abraço para vocês aí.